Bom, começou a Semana Internacional da Mulher e o Bem da Terra traz essa semana destaques de entrevistas com mulheres que lideram o setor agro. A nossa primeira convidada é a Lídia Damian, gerente sênior de comunicação e sustentabilidade da Adamar. A liderança está aí há quase 9 anos na companhia, onde é responsável pela gestão de branding e comunicação. E há quase um ano vem atuando na frente de sustentabilidade aí da empresa. Lídia, bom dia para você, bem-vinda. E vamos falar aí dessa estreia, né, na Semana Especial Internacional da Mulher, muito relevante, de fato, o seu trabalho também, porque não só permeia aí, eu falo, duas áreas que são pilares do nosso setor, que é a comunicação e agora a questão da sustentabilidade também. Então, você tem muitos e muitos desafios pela frente, né? Nos conte primeiro, né, um pouco da sua história, da sua trajetória e, de fato, o que o agro representa para você. Muito bom dia e parabéns. Bom dia, muito obrigada, Renata. Obrigada pela oportunidade de a gente começar essa semana, esse mês aí importante para a gente e obrigada aí pelo início dessa conversa. Você disse tudo, são muitos desafios pela frente. Desafios sempre pautaram muito minha trajetória, né? Quando eu fui convidada pela primeira vez, e aí vou ter que falar um pouquinho aqui de tempo, né? 20 anos atrás para trabalhar com agronegócio, né? Para ingressar numa empresa do agro, foi o primeiro desafio. Minha formação não é no agro, eu sou formada em comunicação e marketing e trabalhava numa empresa que era um ícone de branding, então estava tudo certo. Mas aí aquela vontade de desafio maior chegou junto com o convite para trabalhar no agro e aquilo me brilhou aos olhos, muita coisa boa que podia ser feito ali, né, e que até hoje nos desafia. E foi o início de uma paixão muito grande, uma paixão que não acaba, que é trabalhar com a agricultura, com o agronegócio, com a comunicação no agronegócio, que é tão desafiadora. Quanto que a gente ainda tem por fazer, né? Então, agora já são aí 20 anos trabalhando com a comunicação, por vários setores diferentes da comunicação, desde de produtos até a comunicação institucional, marketing cultural, e agora coroando aí com esse novo desafio que é a sustentabilidade, que também tem muito a se fazer. Então, é desafio o tempo todo, Renata. Pois é, são 2 décadas, né, já aí atuando, trabalhando no setor e, de fato, a gente sabe que a questão da sustentabilidade, o modelo ESG, que engloba tanto a questão social quanto de governança e ambiental também, acabam permeando aí e o que eu vejo, né, o que eu tenho acompanhado, conversando, trocando com muitas empresas multinacionais, é realmente o quanto o setor agro, as multinacionais, empresas pequenas, médias, têm liderado esse segmento, né? O agro em especial, de entrada a fundo no modelo ESG. E eu imagino que vocês acabam desenvolvendo também diversos projetos, né, encabeçados por você, Lídia. Me conte um pouco como é que tem ocorrido esse trabalho aí com vocês. Claro. Renata, nesse momento que a gente vê como que é importante a união aí de comunicação com sustentabilidade, né? O Brasil tem muito a se orgulhar da sustentabilidade no agro. O Brasil, eu diria que é precursor em uma série de ações, por mais que diga-se o contrário, o Brasil é um país que produz e preserva. Então, os agricultores que têm lá a sua área preservada, que sabem da importância do solo, que sabem da importância do meio ambiente estar em equilíbrio e cuidam disso e têm suas áreas, sejam áreas né, que são obrigatórias ou sejam áreas que realmente eles preservam por princípios, toda a preocupação com descarbonização, toda a preocupação com o impacto social nas comunidades rurais, nas comunidades que dependem da agricultura predominantemente, tudo isso já é um ecossistema, já é um trabalho de sustentabilidade, de ESG, que os agricultores têm no seu dia a dia. Então, a gente tem muito o que falar, e aí que entra a comunicação. A gente tem, primeiro, que mostrar isso para o mundo, né? E eu acho que o papel da mulher tem muito disso também, de trazer esse olhar com mais sensibilidade do que já é feito. E, além disso, claro, a gente precisa
permanentemente vigiar e implementar ações para que isso cresça, né? É um trabalho que não tem momento para acabar, não tem data para acabar. Eu sempre falo dentro da ADAMA que a gente tem uma jornada que teve dia para começar mais intensamente, mas que não tem data para terminar. Porque é isso mesmo, a gente criou um guarda-chuva de ações para que a gente tivesse realmente uma série de atividades voltadas para cada um dos pilares, né? Então, o social, o ambiental, governança, econômico, para que a gente pudesse formalizar, criar ações que tivessem visual, que tivessem estrutura para que a gente pudesse cuidar de cada um desses pilares. Então, dentro da ADAMA, a gente tem o ADAMA Cuida, que é, né, o acrônimo de compromissos pelo uso inteligente de defensivos agrícolas, porque é o core da empresa, e usar isso inteligentemente desde a concepção, desde de criar um portfólio que vem se, né, evoluindo e criando produtos cada vez mais modernos, mais sustentáveis, que usa cada vez menos embalagens, reduz plástico, com doses cada vez menores, com uma composição com produtos biológicos. Então, todo esse olhar para o tratamento das lavouras que precisam ser altamente produtivas para que a gente continue alimentando o mundo aí, cuidar das pessoas ao entorno. Então, a gente tem toda uma ação pelo Instituto ADAMA com as comunidades no entorno das unidades da ADAMA e que também está se expandindo a partir desse ano para que a gente possa levar a expertise desse Instituto ADAMA para outras escolas rurais, escolas urbanas, para que entendam quanto que a gente escuta de professores falando o agronegócio é o vilão, o agrotóxico polui, contamina, e o quanto disso falta de comunicação. Então, a gente tem muita coisa pela frente para fazer. E a partir desse ano, a gente está com esse programa intenso e vai daí para muito mais. Com certeza, muito bom você colocar já algumas ações, né, que já vem acontecendo há um tempo e ainda o que está por vir. Agora, falando também, Lídia, sobre a questão de maior participação das mulheres na liderança, em cargos, em níveis muito interessantes e desafiadores ao mesmo tempo, e toda essa dinâmica que vem acontecendo também aqui no Brasil. Como é que você enxerga, né? Eu sei que há muitas empresas, por exemplo, que já colocaram metas, né, de 50% da liderança feminina até o ano de 2030. Cada uma aí coloca um pouco dos seus objetivos e pretende alcançá-los com toda certeza e traça, né, ali uma nova dinâmica. Como é que você enxerga isso, hein? Sendo já uma líder aí no setor e representando muito bem aí esse trabalho? Renata, não sei se eu vou agradar a todos com o que eu vou falar, mas eu vou dar a minha visão, né? Nesses 20 anos eu assisti uma transformação realmente da presença feminina ser cada vez mais né, frequente, cada vez maior. Isso é muito bom, porque eu enxergo a questão das mulheres no agro, e aí eu falo no agro nos dois aspectos, tanto lá na fazenda, como na vida corporativa, de um jeito muito de complementação, de equilíbrio, de balanço. Eu acho que homens e mulheres se equilibram em determinadas questões em que faltam para o homem, em determinadas questões que faltam para a mulher, e a combinação disso, o equilíbrio disso, eu acho que é perfeito. E eu vi essa transformação desde quando eu comecei lá no início, onde eu era, né, recém-formada, em que eu estava começando num setor predominantemente masculino, que era o agro, em que eu tinha que fazer muito esforço para ser ouvida ainda no início da minha carreira, em que eu falava coisas, pouco se dava atenção, e pouco depois o homem falava e aquilo tinha um pouco mais de peso. Então, desde desse extremo ruim até todo o esforço que as mulheres vêm fazendo, toda a presença forçada, cotas, metas, e aí puxar para esse extremo da curva para tentar chegar no equilíbrio. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com cotas, né? Temos que ter 50% da nossa liderança de mulheres. Isso é bom, mas pode ser perigoso. A gente não pode desmerecer a capacidade das mulheres. A gente tem que ter muito cuidado para que não seja uma entrada forçada, mas uma entrada conquistada. A mulher
é extremamente competente, quando ela gosta do que faz, ela se entrega de corpo e alma, ela tem escolhas que muitas vezes são questionadas, escolha de casar mais tarde, escolha de não ter filhos. Eu optei por não ter filhos, mas eu fico muito feliz de ver empresas que promovem mulheres em plena licença maternidade, em empresas que estendem a licença paternidade para que o marido, né, o pai, dê o apoio em casa e que a mulher também acabe podendo voltar para o seu trabalho, para a sua posição mais rapidamente. Então, já são conquistas muito boas. E essa evolução foi muito bom de assistir. A gente precisa encontrar a curva. Eu acho que equilíbrio é tudo. O balanço das coisas é tudo. Opções, escolhas que a mulher pode fazer e não deve ser questionada por isso, ou deve ser valorizada a escolha que ela faz, mas encontrar um equilíbrio para que a gente não force a entrada das mulheres. A gente abra caminhos, abra espaço, mas contrate pela competência. A gente reconhece hoje mulheres que já estão, né, que antes eram esposas de agricultores, hoje elas são agricultoras, elas são pecuaristas. A gente tem exemplos de mulheres pecuaristas que são admiráveis, que são exemplo pela competência, por gostarem, por fazerem com muita competência. Então, a gente vê a curva indo para um equilíbrio muito bacana. Assim como no mundo corporativo, a gente tem nada mais, nós temos uma diretora de operações, temos uma diretora de gestão de cultura, gestão de pessoas, na sustentabilidade, eu sou a representante, a gente vê isso acontecendo por competência, naturalmente, mas nós temos meta, e a meta é que a gente traga mais mulheres para os processos seletivos. Isso a gente tem o trabalho de ir buscar, onde estão esses talentos, e a gente também quer incentivar que a gente vá na base, lá na escola secundária, na faculdade de agronomia, ou nas jovens que estão pensando no que fazer, para elas enxergarem a beleza de trabalhar no agro, por exemplo, o desafio positivo e o quanto que esse setor tem cada vez mais mulheres presentes, seja no campo, seja nas áreas administrativas, na liderança. Então, temos que encontrar o equilíbrio. Perfeito, viu? Adorei, Lídia, essa colocação de conquista de fato e competência, é no que eu acredito também. Muitíssimo obrigada, viu, pela abertura aqui com a gente das entrevistas especiais dessa semana, Semana Internacional da Mulher. Parabéns pela liderança, pelo trabalho. Uma ótima semana para você. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.